11º andar. Hospital masculino. Este andar contém todas as especificações do 10º andar, porém, sem os artefatos femininos e não abriga crianças. Refeições, zelo, cuidados e higienização são idênticos ao andar acima citado. Filhos maiores de 15 anos podem ficar juntos com o pai, quando de suas próprias internações ou para acompanhá-los. Tanto neste andar, como igualmente no anterior, tem o departamento das cirurgias. São indolores e sem nenhum tipo de corte, sem também necessitar de pontos ou longos períodos de repouso. São usados soros venais, por contato, não precisando de catéteres, nem curativos, nem esparadrapos, nem tamponamentos, nem faixas, ataduras de gesso. São desnecessárias também placas metálicas, lentes, artérias artificiais ou de animais. Também não existem transplantes de órgãos, córneas e membros de pessoa para pessoa, bem como não existe a necessidade da doação de sangue, lembrando da eficácia da doação de energias de um para o outro. É comum colocar numa cama ao lado o irmão saudável que está esbanjando energias ao lado do irmão doente, para a direção das energias salutares. A única coisa que se barganha em Nova Jerusalém são as energias curativas e restauradoras, uns curando os outros. Como diz Jesus, eu não vim para os sãos e sim para os doentes. Vocês devem estar aflitos dizendo, cala a boca, Regina, e conta logo como são essas energias. Calma, gente, já vou chegar lá. Após passar pela consulta e escanear todo o corpo, tipo PET scan, essa imagem segue para o departamento de cirurgias, masculino e feminino. Tanto o clínico geral, quanto os cirurgiões/engenheiros, psicólogos, odontólogos, esteticistas e responsável por aquele paciente, convidam-no para uma entrevista ou conversa franca e direta. Exibem as imagens, mostrando todos os sinais de seu corpo físico e perispírito, para quem está encarnado, ou perispírito, corpo espiritual, para quem está desencarnado. Vão assinalando em vermelho tudo relativo à necessidade de reparos, desde a unha do dedo do pé até os cabelos da cabeça, esclarecendo também quanto à aura de energias no entorno de seu corpo, onde envolvem equilíbrio de chakras ou pontos vitais denominados pelos espíritos. Vou dar um exemplo usando a imagem de uma paciente anônima de 67 anos. Colocamos o nome de Conceição. Na imagem dela apareceram esses sinais: marcas de pequenas pancadas na caixa craniana, calcificação da glândula pineal, cabelos e sobrancelhas e cílios escassos, vários neurônios afetados por uso de álcool e outras drogas psicoativas, vários neurônios afetados por estados emocionais diversos e uso de nicotina, visão deficiente, hipermetropia e astigmatismo, com cirurgia de catarata e uso de lentes artificiais, entupimento das vias lacrimais, falta de lubrificação do globo ocular, surdez parcial e uso de aparelhos auditivos, furos nas duas orelhas, inflamação das narinas e ocorrência de rosáceas nas faces, desvio de septo, lábios diminuídos devido à flacidez pelos desgastes dos anos na matéria, rugas por todo o rosto, desde a testa, passando pelos entornos dos olhos até a região do pescoço, provocados pelos desgastes dos anos na matéria, amígdalas extirpadas, línguas e gengivas, entornos bucais inchados devido ao uso de agrotóxico, nicotina, alcatrão e outros aditivos mais, uso de prótese superior e falhas dentárias na arcada inferior, diminuição da gustação causada por encobertamento de palato pela prótese, estrutura labial completamente distorcida causada por falta de dentes, salivação excessiva, glote, faringe, laringe e esôfago comprometidos por inflamações seguidas de refluxo, cicatriz no seio direito devido à retirada de um pequeno tumor benigno, seios flácidos e caídos, manchas escuras por todo o corpo, ameaça de infarto do miocárdio, batimento cardíaco comprometido por excesso de ansiedade, pulmões extremamente comprometidos por uso de nicotina e alcatrão, sinais de enfisema pulmonar, braços enfraquecidos devido à falta de massa muscular, braços e mãos apresentando veias saltadas, má circulação nos braços e mãos, falange dos dedos apresentando artrose, leve estomatite,
gordura no fígado, leves câimbras do lado esquerdo da região das costelas, rim direito comprometido com um pequeno cálculo, séria constipação intestinal, sério comprometimento na coluna lombar causando dores, cicatriz no lado direito do abdômen devido à retirada de apêndice, útero fibrosado e muito baixo, 3 cicatrizes uterinas devido a cesarianas, cicatrizes no baixo ventre devido a 3 cesarianas, cicatrizes no útero por cirurgias de 3 cesarianas, várias estrias devido ao alongamento do abdômen nas gravidezes, abdômen flácido, pólipos intestinais, bacia pendente para o lado direito, fácil pensamento de nervo ciático, lábios vaginais inchados e irritados, marcas de cauterização na entrada do útero e vagina, bexiga e uretra inflamadas e irritadas, cistite com queimação urinária, esfíncter anal flácido e contendo claro aspecto de vários estupros sofridos, flacidez nas partes internas das coxas, prótese de titânio na coxa direita por fratura exposta, pernas fracas e com tremor, cãibras nas pernas e pés, cirurgia do joanete esquerdo, leve joanete no pé direito. Dos 7 principais chakras, 5 estão em desalinho. Doenças na infância que deixaram sequelas: catapora, sarampo, cachumba, varicela, pneumonia, não esquecendo dos estupros sofridos quando criança. Doenças na fase adulta que deixaram sequelas: urticária, dengue severa e covid. Após ficar ciente de todos os seus males nos corpos físico e perispiritual, a paciente recebeu explicações detalhadas do que poderia ser feito, com a concordância dela, claro. Exemplo: caso ela não concordasse em extinguir os 2 furos da orelha, ela marcaria em verde na fotografia de seu corpo, projetada na grande tela, bem como quaisquer cirurgia para estéticas. As únicas situações em que ela foi aconselhada a não deixar de fazer são as relativas à cardiopatia e cálculo renal, entupimento das artérias, o estrago nos pulmões e a recuperação de seus dentes, a descalcificação da pineal e o alinhamento dos chakras. A resposta da nossa irmã foi a seguinte: se é de graça e indolor, quero consertar tudo. Os médicos riram da sinceridade dela e passaram a explicar todos os passos cirúrgicos. O tratamento será em 3 sessões. Na primeira fase, seriam eliminados todos os males dos seguintes órgãos: coração, artérias, pulmões, rim, bexiga, pólipos intestinais, uretra, prótese de titânio, glândula pineal e alinhamento dos chakras. A senhora em questão começou a rir e gargalhando disse: "KKKK, vocês estão de brincadeira comigo? Onde já se viu operar isso tudo de uma só vez? Ainda mais sem dor e sem corte. KKKKK." O clínico geral sorriu junto com ela e respondeu: "E tem mais, sem precisar usar anestesia, sem picadas, nem tomar medicamento durante a cirurgia, nem posteriormente, e repouso de uns 3 dias basta." A seguir, o clínico geral explicou outras 2 fases da operação. Após 10 dias da primeira cirurgia, será realizada a segunda e teremos a recuperação total dos seguintes tópicos: neurônio, visão e vias lacrimais, audição, narinas, língua, gengiva, glote, faringe, laringe e esôfago, chegando ao estômago e exterminando a estomatite e refluxo. Má circulação sanguínea, artrose, toda a coluna e bacia, cãibras, gordura no fígado, fibrose uterina, todos os intestinos e esfíncter anal, bexiga e uretra, eliminação da cistite e fortalecimento muscular. A seguir, o clínico geral acionou um aparelho e poucos minutos depois entrou no ambiente um simpático casal. Ela, cirurgiã plástica, e ele, dermatologista. Logo após, entrou o ortodontista. Após as apresentações, esses 3 explicaram sobre o procedimento cirúrgico em suas áreas. A palavra foi concedida à cirurgiã plástica. A terceira e última fase só será feita após 60 dias. Como esses procedimentos envolvem mudanças na aparência física e no perispírito, sugerimos que todos os pacientes levem para casa as imagens de seus computadores, pensem e reflitam muito se desejam mesmo as reparações, ou mesmo se querem eliminar algumas delas, desistindo do processo de mudança. A seguir, falou o dermatologista,
Lembrando que as cirurgias reparadoras só serão realizadas com consentimento através de um pequeno contrato assinado pelo paciente. Com exceção da primeira fase, que é reconhecível a urgente necessidade de cirurgias, diferentemente, a segunda e principalmente a terceira etapa deverá ser muito bem pensada e pesada. Sem esquecer que o próprio paciente marcará no painel de seu corpo, em verde, o que quer mudar e em vermelho o que não deseja, na segunda e terceira opções. Ao que Conceição retrucou: vocês estão parecendo os terráqueos com suas burocracias. Evitamos arrependimentos futuros. Esses 60 dias serão acompanhados de perto pelos terapeutas em francos diálogos semanais, mostrando a transformação em todo o corpo da paciente. Já falou a cirurgiã. Já tivemos casos em que pacientes desejaram ardentemente retirar os seios, todo o cabelo da cabeça e corpo, extirpação do pênis, saco escrotal, clitóris, útero, trompas e ovários, bem como também grande parte dos intestinos. Conceição arregalou os olhos e, abismada, perguntou: meu Deus, quem iria querer retirar órgãos genitais ou seios? Respondeu o clínico geral. Casos de mudança de gênero que aqui respeitamos e entendemos perfeitamente. Homens que desejam ter um corpo feminino e mulheres que querem um corpo masculino. Qual o problema? Aliás, este é um grande drama terreno que não deveria existir. O corpo físico não deveria definir ninguém, e sim o amor que se dedica a si mesmo e ao próximo, independentemente do gênero. Lembrando que o corpo material é passageiro e perecível. O que resta? O espírito em sua essência e preferência, respondendo para consigo mesmo: eu quero ser homem, eu quero ser mulher, eu não quero ser nenhum dos dois. E daí? Quem deve ter essas respostas é unicamente o ser espiritual, e não o ter que é o corpo material passageiro. Existem casos também em que o paciente reativou a memória atávica de mundos e galáxias diversas em que viveu, e lá não tinham esses órgãos ou eram completamente calvos. Desejam ter seus corpos na aparência dessas vidas. Nesses casos, o prazo para esperas relativas a essas cirurgias necessitam de 2 anos ou mais, dependendo das opiniões de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos diversos e psicanalistas. Não nos esqueçamos também do fator gênese e alterações do DNA familiar. Esses últimos farão regressões de memórias para constatar essas existências contidas na mente do espírito. Existe também o caso em que, simplesmente, a paciente não vê mais necessidade de carregar em seus corpos órgãos desnecessários para a atual existência. Dando seguimento às explicações dadas, falou agora o odontólogo. Lembrando que essas cirurgias de extirpação de partes do corpo podem prejudicar, e muito, a questão de reencarnações, onde futuramente pode-se desejar procriar e amamentar, esclarecendo que os dois corpos, físico e perispírito, são cópias um do outro, com raras exceções. Qual exceção? Quis saber a curiosa Conceição, ao que o dentista respondeu: existe um excelente livro do autor e médico André Luiz, através da honrosa psicografia de Francisco Cândido Xavier, que conta o caso de uma belíssima mulher que, ao deixar o corpo físico à noite, quando este dormia, ela se apresentava no corpo espiritual com a aparência de uma bruxa horrorosa, nariguda, com cabelos desgrenhados e verrugas do nariz. A seguir, todos sorriam da expressão de Conceição quando deu sua opinião. Xi! Não quero mais 60 dias. Agora quero 1 ano para pensar melhor. Afinal de contas, vocês ainda não me apresentaram a terceira e última opção de cirurgia. A palavra agora ficou a cargo da cirurgiã plástica. Então, Conceição, meu trabalho, no seu caso, envolve, além de terapias semanais de 60 dias ou mais, a cooperação de um experiente odontólogo que é nosso amigo, Odilon, que, além de recuperar todos os seus 28 dentes, não vemos aqui a necessidade dos 4 sisos, reparará todos os danos nas arcadas inferior e superior, recuperando as perdas de massa óssea e ajustando as expressões faciais. Curiosa, Conceição perguntou: posso pedir para aumentar e firmar meus seios? Ao que Lenise, a cirurgiã plástica, respondeu: sim, pode e deve, afirmando que em Nova Jerusalém não aplicamos botox, ceras, silicones e parafinas. Fazemos inserção de massa muscular, mas não sem antes investigar os genes de cada paciente. A terceira e última etapa de cirurgias envolvem retirar marcas na caixa craniana, implantar cabelos na cabeça, sobrancelhas e cílios,
corrigir pálpebras caídas, reconstruir furos nas orelhas, corrigir desvio de septo, reparar e aumentar lábios encolhidos e flácidos, retirar todas as rugas e flacidez em todo o corpo, retirar inchaço da língua e retração gengival, retirada de próteses dentárias, bem como coroas, pinos, parafusos, etc., inserindo novos e belos dentes, consertar desvios que ao longo do tempo entortaram a boca, excessos de salivação não mais existirão, extinguir cicatriz no seio direito e no abdômen ao lado direito, firmar e acrescentar massa muscular nos seios, inserir massa muscular onde a flacidez degenerou músculos e tecidos, corrigir joanetes nos pés, no dedo direito e retirar a cicatriz do dedo esquerdo, retirar cicatrizes do interior da vulva e partes do útero em decorrência de cauterizações e cirurgias por cesarianas, retirar marcas e estrias e ondulações das 20 unhas e, por último, não menos importante, retirada de gorduras, excessos de pele e estrias do abdômen, da parte inferior até a região do estômago. A seguir, manifestou-se o clínico geral, lembrando mais uma vez que só operamos o que você mesma marcar no gráfico de todo o seu corpo, inserido no seu computador, com exceção da primeira etapa, onde julgamos que você não tem muita opção. Ao que falou o dermatologista. Lembramos também que em Nova Jerusalém não admitimos e nem fazemos cirurgias que mais deformam do que são esteticamente necessárias. Exemplo: aumento exagerado dos seios e lábios, muito menos retiramos as proteções necessárias que contêm os dois lados das bochechas. Sentindo-se à vontade, Conceição perguntou o que guardava em seu íntimo. E quanto à estatura e peso? Tenho vontade de ficar um pouco mais alta e ganhar uns 5 quilinhos a mais. Estou agora mesmo lembrando de uma amiga que vai querer perder peso. Risos perante a ousada fofoca. Ao que respondeu a simpática Lenise, sem nenhum tipo de deboche ou recriminação. Quanto à estatura, podemos sim, tanto para mais e também para menos. Com relação ao peso, não se esqueça que você ganhará algumas gramas a mais com inserção de músculos, bem como a alimentação saudável de Nova Jerusalém estabilizará, com o passar do tempo, o peso corporal de todos os habitantes. Aqui não usamos farináceos, massas e glutonarias, de gorduras, guloseimas, que contêm açúcares e muito menos refrigerantes. Sérgio, o clínico geral, completou sorridente. O grande e primordial passo você já deu, o vegetarianismo, mesmo vivendo na superfície terrena. Parabéns, irmã. Conceição ficou toda engalanada e foi logo perguntando: por que primeiro passo? Existem outros? Quero saber. Sérgio prontamente respondeu: vou citar na sequência sem que necessariamente a pessoa tenha que passar rigorosamente por todos eles. A evolução é individual e cada um sabe o que é melhor para si. Isso não quer dizer que não se faça um esforço, não é? Deixar a carne animal não é fácil, porém com boa vontade se consegue. Os passos são: canibalismo, aquele que se alimenta da carne de seus semelhantes e de outros animais, sejam eles peixes, aves, bípedes ou mamíferos. Carnívoro, aquele que já deixou de comer seus semelhantes, porém ainda se alimenta de carne dos animais irracionais acima citados. Vegetarianismo, aquele que já deixou de comer todas e quaisquer carnes e animais e optou por legumes, verduras, frutas, sementes, grãos, cereais, porém ainda comem ovos, mel, leites e seus derivados. Veganismo, aquele que deixou todos os derivados animais, mel e leites, inclusive bolos, doces, pães, que precisam desses alimentos e optou por legumes, verduras, frutas, sementes, grãos e cereais. Macrobiótico, aquele que deixou farináceos, glúten, cereais, ovos, mel, leites, açúcares e ainda opta por legumes, verduras, frutas e sementes e grãos. Frugívora, aquele que se alimenta somente de matéria crua, não leva o fogo ao forno, como legumes, verduras, frutas, sementes, sem torrar, inclusive as cascas e sementes. Líquidos, aquele que se alimenta somente de líquidos, como águas naturais e saborizadas, sucos de frutas, verduras e legumes. Esses tais buscam também as águas termais, cachoeiras, cascatas, mares, lagos e rios para banharem-se. Pranayamas, aqueles que se alimentam pela respiração, a origem das energias do sol e da natureza, prana, e seu planeta. Encontramos muitos entre os gurus indianos. Luz,
aqueles que se alimentam somente de luz, inclusive da sua própria luz, de Jesus para cima. Entendeu agora, Conceição? Porém, ninguém dá saltos na evolução, tudo tem seu tempo, sem contar que essa evolução é consciencial e individual. Então, não se preocupe. Nova Jerusalém já promoveu esse grande e alto passo na evolução humana. Pretende e vai conseguir reeducar seus habitantes para um mundo novo onde ninguém tem ou deve matar para sobreviver. Ao invés de matar, amar. Nossa irmã ficou boquiaberta com as revelações do seu médico e a seguir pediu: estou muito feliz com a atenção dos senhores. Nunca fui tratada com tanta deferência em minha humilde vida. Minhas consultas não levavam mais que 10 minutos e, mesmo assim, o médico nunca me olhou ou me tocou. O computador não deixava. Todavia, quero saber como se dá essa milagrosa cirurgia. Sérgio então tomou a dianteira e lhe disse: não tem milagres, é tecnologia, minha irmã. Vamos conosco que lhe mostraremos. Os 4 encaminharam-se para uma sala onde Conceição viu somente uma caixa, tipo uma cama fechada, feita de um material transparente que lembra acrílico. Sérgio pediu que ela se deitasse lá e ela obedeceu. Lá dentro era confortável e de atmosfera agradável, colchão e travesseiros macios e ajustável ao seu corpo. Sem fechar a tampa, que é também feita do mesmo material, Sérgio perguntou: como está se sentindo? Estou ótima, só não estou entendendo nada. Dando-lhe as mãos, Sérgio ajudou-a a levantar-se e sair da caixa acrílica. Em seguida explicou-lhe: então, Conceição, é só isso. No dia marcado, você será instruída a retirar todo e qualquer metal do seu corpo, incluindo brincos, pulseiras, cordões, anéis, piercing e próteses dentárias. A seguir, você passará por um banho demorado, esfregando-se com bucha vegetal e um tipo de sabonete feito de coco. Após chuveiro, você mergulhará numa confortável banheira dessas de hidromassagem e ficará ali por 30 minutos em temperatura agradável e aurindo o perfume de óleos essenciais. Após esse procedimento, você receberá uma camisola de hospital que será sua única vestimenta, além de uma fina touca que prenderá seus cabelos e um chinelo feito de tecido. A seguir, você se deitará nessa caixa. Fecharemos a tampa e imediatamente ficará sonolenta e acabar dormindo um profundo sono. Conceição, não se aguentando de curiosidade, perguntou: sem anestesia, soro na veia, lavagem intestinal, dietas e muitas outras orientações? Só isso? Quem respondeu agora foi Helenise, que disse: só isso não. Seu corpo será ligado a máquinas com vários condutores que, por sua vez, estarão ligados ao computador, que programaremos anteriormente com todas as indicações em pontos verdes e vermelhos. Lembra? Vermelho não pode fazer mudanças com cirurgia. Verdes são os pontos a serem operados. Recorde, porém, que todo esse primeiro procedimento é determinado por nós, equipe responsável por você. Quanto tempo ficarei aí dentro? Algumas horas bastam. Ficaremos os 3 ao seu lado, monitorando o computador. Ao término das cirurgias, um sinal de alerta soa e a retiramos. Você acorda como se nada tivesse acontecido. Transferimos você para a cama e encaminhamos ao departamento de repouso aqui mesmo nesse andar, onde você será monitorado todo o tempo por médicos e enfermeiros. Prepare-se para ingerir muito, muito líquido. Você vai também urinar bastante. Porém, não se preocupe. As camas são adaptadas para esse procedimento, sem precisar de sondas ou usar comadres. Deu vontade de urinar? Chame a enfermeiro ou enfermeira e simplesmente urine. Você sentirá um leve toque de espirros d'água na genitália e logo após um jato de ar. Após 2 ou 3 dias, você poderá ir andando à sua residência, sem sentir nada, sem cicatrizes, sem tonturas, sem quaisquer tipos de medicamento. Você entendeu tudo direitinho? Emocionada, Conceição respondeu, levando todos aos risos. Meu Deus, é coisa de outro mundo mesmo. Ainda tenho 2 perguntas, posso? Sim, minha irmã. Pode ficar à vontade de perguntar o que quiser. Afinal, tudo é novo aqui em Nova Jerusalém, não é? Respondeu Sérgio com doçura. Como vocês vão dar conta de operar bilhões de pessoas? E essa câmara aí de cirurgias, tem mais dela? Minha irmã, somos milhares de trabalhadores na seara do Cristo e trabalharemos dia e noite. Quanto às câmaras, temos 10.000 delas e esse é o número de cirurgias que fazemos por dia. Não existe cansaço e nem desgaste, pois o tempo todo recebemos energias salutares vindas de Jesus e seus cooperadores do mais além. O Mestre não descuida, nem por um instante de Nova Jerusalém. A seguir,
Sérgio perguntou prestativa, curiosa irmã. Então, Conceição, qual é a segunda pergunta? Por que é que ninguém trata nenhum dos senhores como doutores? Notei também que nos jalecos e formulários não existe a palavra doutor. Após um franco sorriso, Sérgio respondeu, esclarecendo a curiosa paciente. Doutor somos todos nós. Teríamos que chamar o jardineiro, a copeira e tantos cooperadores existentes aqui. Cada um é um doutor naquilo que aprendeu e pratica para o bem do próximo. Preferimos os termos irmão, irmã, amigo, amiga. Os olhos de Conceição encheram-se de lágrimas, perguntando a seguir. Então eu também sou doutora? Ao que Sérgio respondeu. O que você faz, Conceição? Além de mãe, dona de casa e empreender todos os afazeres domésticos, faço um excelente tricô. Então você tem vários doutorados, não é, doutora Conceição? Todos riram em conjunto e Conceição se despediu e ansiosa foi se preparar para a cirurgia para daí alguns dias, não sem antes contar as novidades para as amigas do tricô. Observação. Todas as anotações aqui descritas sobre tratamento médico e cirurgia são aplicadas também na ala feminina e da pediatria do 10º andar. Lembrando que cada caso é um caso. A comparação aqui é com a relação a mobiliário, câmaras de cirurgia, computadores, salas de banho e tratamento cortês para com quaisquer pacientes. Em Nova Jerusalém, ninguém se considera melhor que ninguém. 12º andar. Residências e salas de reuniões. Nesse andar, é vetada a circulação de pessoas não autorizadas. É reservado nesse local uma gigantesca sala contendo todas as mais avançadas tecnologias no setor da computação, onde comandantes, seus ministros e guardiões, todos especializados, executam vigílias constantes da cidade, seu entorno espacial e registro de todas as ocorrências na superfície terrestre. Eles monitoram tudo e todos, sabem de cada passo dos 8 bilhões de encarnados e um grande número de desencarnados. Joana de Ângeles disse ao Divaldo Pereira Franco que são 15 bilhões de desencarnados pertencentes ao planeta Terra. Monitoram políticos, cientistas e governança de todas as áreas. Conhecem cada catástrofe, cada avanço científico e tecnológico. Sabem do passado e conhecem o presente e programam o futuro da humanidade terrena. Tudo passa pelo crivo deles. Infelizmente, não sei explicar qual a relação desses com a cruel Matrix de comando das nossas vidas. Este andar é destinado à moradia dos administradores e seus ministros. Contém também apartamentos que recebem ilustres visitantes, tanto do planeta Terra, bem como de outros mundos. Todas as residências são muito bem elaboradas com o conforto necessário para cada dirigente. O interior é mais ou menos igual às casas temporárias. Os móveis e utensílios domésticos variam de acordo com cada morador, já que eles mesmos têm a capacidade de moldar o que quiserem. Exemplo, a cidade vai receber um ilustre visitante indiano. Molda-se pelo pensamento de toda a decoração de acordo com as tendências do hóspede. A tecnologia deles é superior às dos outros trabalhadores e moradores da cidade. Várias salas para reuniões e encontros entre trabalhadores de Nova Jerusalém. Belos e enormes salões com confortáveis ambientes para inúmeras plateias assistirem palestras, seminários e encontros. Belos anfiteatros apresentam teatros, óperas, cinemas e exibem pinturas dignas de um Rafael e um Michelangelo. Cadeiras almofadadas extremamente confortáveis. Telões construídos por tecnologias avançadas que possibilitam a visão em 3D. Como explicamos no setor museu, além dos dirigentes, também são selecionados e convidados quaisquer tipos de trabalhadores, do diretor ao faxineiro, moradores ou mesmo pacientes. Quando digo selecionados, não é por discriminação, mas por não caberem todos de uma só vez. Esse andar recebe também constantemente oradores encarnados e desencarnados de quaisquer instituições religiosas, políticas ou filosóficas, para apresentarem suas excelentes palestras. Até mesmo, vez ou outra, Jesus em sistemas de hologramas. O mestre dirige as palavras lá do planeta Orbum, nas paragens mais altas, e sua réplica retransmite para a assistência. Atrevidamente aqui, vou dar minha opinião sobre a atual condição de Jesus. Considero que o mestre hoje é um foco, bloco, bola, de luz, sem necessidade de um corpo morfológico. Assistindo uma live do estimado professor Laércio Fonseca,
um grande estudioso de ufologia e portador de mediunidade, ouviu um relato interessante. Ele era e é visitado por muitas raças de ETs. Convivia com eles em sua residência ou mesmo em seu estúdio de interessantes palestras. Foi visitado várias vezes por um ET, comandante da Confederação Intergaláctica, chamado Ashta Sheran. Ele relata que cada vez que esse ser aparecia, se apresentava de um jeito, às vezes alto, outras baixo, moreno, louro, etc. O professor Laércio, que é muito franco, descontraído e destemido, um dia perguntou: por que você não aparece com sua forma original todas as vezes que aparece aqui? Em seguida, o professor Laércio tomou tanto susto que teve de dar uns passos para trás. O comandante Ashta Sheran levou a mão ao rosto e retirou uma perfeita máscara mostrando sua aparência real. Saiu de trás da máscara um enorme foco de luz, brilhante e incandescente. Em seguida, disse: essa é a minha forma. Como comunicar com os humanos terrenos desse jeito? Vocês ainda estão apegados à morfologia dos seres. Quando descemos a superfície terrestre, criamos um tipo de uniforme corporal e damos a forma que queremos. Temos máquinas com tecnologias avançadas que criam em torno de cada um de nós, o espírito, a aparência que desejamos, tanto as iguais aos humanos, quanto de felinos, aves, peixes, etc. Lembro agora de um belo livro escrito por André Luiz, através da incomparável psicografia de Francisco Cândido Xavier, que relata um caso semelhante. Em uma das federativas espíritas, foi anunciado que teriam, em tal data, a presença do renomado mentor espiritual. A enorme plateia lotou o salão. Anunciado o início da palestra esperada, desceu em direção à tribuna um facho de luz e, no meio desse, materializou uma brilhante estrela. A palestra inundou o salão em surround. Todos ficaram boquiabertos à tal beleza da estrela gigante, bem como a grandeza da exposição. Está aí como eu explico meu mestre Senhor Jesus: luz. Sou uma apaixonada nos ensinamentos de Jesus. Não deveria fazer propaganda nesse livro, mas vou sim. Tenho um canal no YouTube onde divulgo as fantásticas parábolas e passagens de Jesus, através do Novo Testamento e à luz do Espiritismo, DE, e da Revelação Cósmica, RC. O nome é @Jesus Mestre Amado. Assim mesmo, tudo junto e com letras minúsculas. Espero você, amado leitor. Este andar abriga enormes bibliotecas com todo seu mobiliário em madeira de lei. Contém todos, eu disse todos, os livros escritos no planeta Terra e em seu entorno de desencarnados. Lá se encontram todos os originais, desde o primeiro instante da criação do planeta, passando por todas as épocas e eras até os dias de hoje. Inclusive as obras que foram perdidas na Biblioteca de Alexandria e aquela importante da China que, por vaidade, o imperador mandou queimar, e muitas outras que foram destruídas. São salas e mais salas, estantes e mais estantes, tudo monitorado e à disposição em computadores com memórias ancestrais. Alunos ou quaisquer outros podem manusear os livros e lê-los, ou mesmo adquiri-los pelo sistema PDF. É gratuito e fácil. Existem salas imensas com mesas e cadeiras, algumas individuais e outras grandes e próprias para grupos de estudantes. Esses estudantes têm que ter mais de 15 anos e estarem acompanhados de seus professores ou responsáveis por seus cursos. Existem também setores dentro das bibliotecas que guardam plantas de engenharias e estruturas de grandes obras arquitetônicas do planeta e seus arredores. Entre elas estão os famosos prédios, palácios, museus, castelos, pontes, vias aéreas, marítimas e terrenas, bem como mapas contendo oceanos, mares, ilhas, países, estados, zonas, cidades, seus bairros e ruas. Não somente da superfície terrena, mas também dos fundos das águas salgadas e doces, sem contar os mapeamentos das cidades e colônias espirituais, até mesmo daquelas que já foram desativadas, e, é claro, a planta de Nova Jerusalém. O sistema é o mesmo daqui. Silêncio e respeito total ao local. Restrito qualquer tipo de alimento ou líquidos. Roupas e sapatos têm que estar minuciosamente higienizados. Todas as obras só podem ser manuseadas usando um produto nas mãos que parece encapá-las, como se fossem luvas. Não sei explicar como se processa essa impermeabilização. Terraço.